Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, professora de língua portuguesa do auladelinguaportuguesa.com e eu separei essa questão e estou aqui para mostrar para vocês um pouco da parte de morfologia dentro de uma questão e como a gente deve analisar. Veja bem, considere os seguintes enunciados. Vou ler os enunciados 1, 2 e 3 para que a gente possa entender e analisar as orações para depois responder. 1. Como a última luz na varanda, perceba que está em destaque o A. 2. E comecei a sentir falta das brigas. 3. Ela considerava uma boa amiga. Perceba que o A está em destaque. Os termos em destaque são, respectivamente, os termos são as palavras, ou seja, o A da primeiro enunciado, do segundo e do terceiro. Ele está perguntando se o primeiro A que está em destaque é um artigo. Ah, será que é um artigo? É sim. Por quê? Porque última é um substantivo. Então, a última luz na varanda. Então, é um artigo? É. Então, a gente já sabe que é um artigo. 2. E comecei a sentir falta das brigas. Sentir é um verbo. Sentir está aí no infinitivo. Então, quando você encontra um a antes do infinitivo, de um verbo do infinitivo, você já sabe ali que é uma preposição, não pode ser um artigo, porque o artigo ele acompanha o substantivo e não o verbo. A preposição pode estar perto do verbo, mas o artigo ele não vai ter uma relação tão próxima ao verbo. Então, vamos lá. Então, a gente a primeira é um artigo, a segunda uma preposição e a terceira, ele a considerava. Ele a considerava. Então, vamos mudar. Ele considerava ela. Perceba que o ela foi substituído pelo pronome oblíquo ela, ou melhor, pronome oblíquo a. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um a que é substituído pelo pronome, do caso reto, ela. Então, vamos mudar. Então, ele a considerava. Então, ele considerava ela. Então, aqui não pode ser um artigo nem uma preposição, mas sim um pronome. Perceba que a gente, com o a, em cada uma dessas orações é o mesmo. O que precisa saber é a função que ele exerce dentro da oração. Então, o primeiro é um artigo, o segundo é uma preposição, o terceiro é um pronome. Então, a alternativa que está de acordo com essas informações é a alternativa D. Então, artigo, preposição e pronome. Entendeu como funciona? Eu espero que você tenha aprendido um pouco com essa questão. Um abraço e até a próxima aula.